Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos do Senhor uma vez mais. Nos aproximamos do Senhor com a certeza de que o Teu amor é real sobre nós, com a certeza de que nós estamos firmados nessa rocha, essa rocha que é Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Nós somos igreja do Senhor e a nossa oração é para que nesse instante e em todas as outras ministrações, o Teu Espírito venha sobre nós, nos conduzindo, capacitando tanto quem fala, Senhor, quanto quem ouve, para que em tudo, em absolutamente tudo, o Teu nome seja erguido bem alto, Senhor Jesus Cristo. Para que em tudo, em absolutamente tudo, as pessoas Te conheçam, o Teu reino seja manifesto e a Tua glória seja reconhecida. Sê conosco, Pai, sê conosco, Filho, sê conosco, ó bendito Espírito Santo. Assim oramos, amém e amém. Assente-se. Queira sentar-se, por gentileza. Eu quero iniciar minha fala lembrando um pouco de história. Assim, página 31, queridos. Aqueles que quiserem acompanhar o livro, página 31. Eu quero começar minha fala lembrando a você um pouco de história. Eu quero lembrar uma história que está registrada na Bíblia, um pouco da história que está registrada na Bíblia, e um pouco de história que não está registrada na Bíblia. E eu quero recorrer à história, e eu quero ir à história, porque nós precisamos resgatar a importância de uma palavra chamada identidade. Essa palavra é muito importante. Eu não sei até que ponto essa palavra gera algum efeito em você, gera algum efeito no seu cristianismo, gera algum efeito na sua liderança, gera algum efeito na sua família. Mas identidade, queridos, a consciência de quem se é algo muito importante. É algo tão importante que a história nos conta, nos mostra, pelo menos dois poderosos impérios que se levantaram sobre a face da terra e que só conseguiram fazer muitas das atrocidades que fizeram porque macularam a identidade de pessoas. O primeiro desses impérios é o Império Babilônico. E quando eu falei que estava registrado na Bíblia, eu não vou ler, mas você pode depois ler lá no livro de Daniel, o primeiro capítulo do livro de Daniel. Lá em Daniel, existe, Daniel capítulo 1, existe uma estratégia que fez parte das atividades do Império Babilônico e de outros impérios também, mas principalmente do Império Babilônico. Esse elemento, essa estratégia, era fundamental para que eles conseguissem lograr êxito nos seus planos, para que o Império Babilônico conseguisse estabelecer-se como nação dominadora, como regime dominador, para que o Império Babilônico conseguisse se estabelecer como opressor. Que estratégia era essa? Era a estratégia de mudar a identidade. É interessante porque nós sabemos que foram levados judeus cativos para a Babilônia, e foi levado uma espécie de nata, uma espécie de elite, apenas aquelas pessoas que faziam parte da nobreza, aquelas pessoas que eram dotadas de conhecimento, eram pessoas saudáveis. E quando chegavam na Babilônia, nós lemos isso lá no texto bíblico, e quando chegaram na Babilônia,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias são os principais personagens citados nesse momento, tiveram seus nomes trocados. Tiveram seus nomes trocados. E foram instruídos em toda a ciência da Babilônia, em todo o conhecimento da Babilônia. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias começaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por que isso? Porque o Império Babilônico estava querendo se firmar como nação dominadora. E você só consegue dominar alguém, você só consegue dominar um povo, desarticular um povo, quando esse povo não tem consciência de quem é, não tem consciência da sua história, não tem consciência dos valores nos quais se firma. Então, quando esses judeus mudam de nome e são instruídos na ciência dos babilônicos, o que está acontecendo? A Babilônia está tentando modificar a identidade cultural, a identidade religiosa, está tentando fazer com que esses caras se esqueçam de quem eles eram e passem a ser agora novas pessoas. Novas pessoas de acordo com o quê? Novas pessoas de acordo com os valores babilônicos. O segundo exemplo que eu quero lembrar você, não está na Bíblia Sagrada. Está registrado na história do século XX. Houve um momento da história do século XX que se levanta um regime político, um partido, na verdade, e esse partido político vai atuar diretamente junto à igreja. Esse partido político e o seu representante, eleito legitimamente pelo povo, esse representante vai se colocar como mestre, vai colocar-se como o grande líder da nação. Mas para que esse grande líder da nação conseguisse executar, conseguisse fazer valer os seus projetos, as suas loucuras, esse líder deveria desestabilizar aquele povo que poderia se opor. Então esse líder começa a atuar diretamente junto à igreja. Eu estou falando a história da ascensão do partido nazista, de Adolf Hitler, e do fato de Adolf Hitler depender grandemente da mudança de identidade da igreja na Alemanha, naquele tempo, década de 30, para poder fazer as coisas terríveis que ele fez. Uma das coisas que mais consumia o tempo e a energia, as estratégias de Adolf Hitler, enquanto ele estava ainda implementando os valores que ele queria implementar para cometer as atrocidades que ele veio a cometer depois, foi o quê? Foi trabalhar junto à igreja da Alemanha. E boa parte da igreja da Alemanha ficou calada. Boa parte da igreja da Alemanha concordava com os ideais racistas e assassinos de Adolf Hitler. Por quê? Porque Hitler conseguiu fazer com que boa parte da igreja institucionalizada na Alemanha deixasse de ter a Sagrada Escritura e o Evangelho como regra de fé e prática e começasse a se deslocar e a se basear nos valores do governo nazista. O que Hitler fez? Hitler trabalhou igual Nabucodonosor. Ele conseguiu gerar um deslocamento na identidade dos cristãos na Alemanha. E boa parte dos cristãos da Alemanha ou ignoraram, ou apoiaram, ou fecharam os olhos para as atrocidades que ali foram cometidas. Queridos, esses são dois importantes exemplos que mostram para a gente como que a identidade de um povo, como que o conhecimento da identidade de um povo é vital, é fundamental para que esse povo se mantenha íntegro, para que esse povo se mantenha unido, para que esse povo cumpra a sua vocação, para que esse povo compartilhe a sua mensagem e para que esse povo não seja destruído. Para que esse povo não seja destruído. Para que esse povo não seja dominado. Ninguém que tem consciência de quem é, ninguém que tem consciência do seu potencial, ninguém que tem consciência da sua vocação, se deixa enganar, se deixa dominar. A história mostra essas coisas para a gente. E por que você está falando isso, Linderson? Eu estou falando isso porque esse versículo
que é o versículo chave, que é o versículo norte desse evento, é o versículo a partir do qual eu quero essa noite, com a graça de Deus, eu gostaria de essa noite fazer com que alguns elementos da identidade da igreja fossem resgatados. Pedir ao Espírito Santo que através da exposição e da explicação desse versículo e de outros elementos que estão aqui em volta, o Espírito Santo nos faça relembrar quem nós somos enquanto igreja. Igreja. E porque quando nós nos lembramos quem nós somos enquanto igreja, nós nos reencontramos com a nossa origem, nós nos reencontramos com a nossa vocação, nós nos reencontramos com o nosso chamado, e aí a gente consegue impactar a sociedade, a gente consegue impactar a cidade onde a gente está. Amém, querido? Por que isso? Porque hoje existe, gente, um movimento terrível, de pessoas que não entendem o que é ser igreja, não entendem o que é a igreja, que vão para as redes sociais, escrevem seus livros, aparecem por aí, vão lá nas nossas casas nos visitar, nos falando coisas que praticamente fazem com que a gente tenha vergonha de ser igreja. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, esse movimento não é de Deus, esse movimento é do diabo. Daqui a pouco nós estaremos vivendo nesse país, por causa dessas distorções, vendo toda uma geração de crentes agentes secretos. Cristãos agentes secretos, cristãos que estão ali escondidos, passando desapercebidos. Não, eu sou cristão, mas é melhor não falar nada, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar bem tranquilo, não vou falar nada com ninguém, porque eu não quero arrumar confusão. Não, definitivamente não. Nós precisamos nos reencontrar com a nossa identidade de acordo com a palavra de Deus, com a nossa identidade de acordo com aquilo que Jesus Cristo falou a nosso respeito. Nós somos igreja, e você precisa compartilhar essa realidade, querido, com seus liderados, você precisa compartilhar essa realidade com seus alunos, você precisa compartilhar essa realidade com a sua família. Ser igreja é uma honra, ser igreja é uma grande bênção. Quantos aqui são igreja? Deixa eu ver. Se é igreja, eu sou igreja, louvado seja Deus por isso, e é pela graça e pela misericórdia dele. O texto que nós lemos, acontece num momento de um diálogo importante de Jesus com seus discípulos, em que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí as pessoas dizem, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias. Jesus está procurando assim, qual que é a referência que o povo tem a meu respeito? Quando eles olham para mim, que imagem vem à mente deles? Ou eles me acham parecido com quem? Eles associam o meu ministério com o ministério de quem? E aí, os discípulos respondem, e ele devolve a pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? E aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz, Simão, esse negócio que você falou, isso daí que você entendeu porque o Espírito Santo te mostrou. Não foi carne nem sangue que te mostrou isso, foi Deus, foi o Pai. Você entendeu que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, porque o Pai mostrou isso para você. E tem uma coisa a mais. Eu digo para você uma coisa, você é Pedrinho, você é Pedro, você é Petros, você é uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta Petra, sobre esta rocha, sobre esta estrutura inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse momento, aparece no texto, pela primeira vez, não apenas, aparece no Novo Testamento, pela primeira vez a palavra igreja. Aparece pela primeira vez a palavra igreja. E eu preciso explicar um pouco para você sobre essa palavra. Quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, ele está usando a seguinte expressão, eu edificarei a minha eclesia. Eclesia é a palavra do grego. Eclesia era um negócio que todo mundo naquele tempo, a maioria das pessoas naquele tempo, sabia o que era. Eclesia era uma espécie de reunião.
era uma espécie de assembleia. Então, quando, vamos supor o seguinte, nós precisamos decidir algo, vamos decidir a respeito, algo importante aqui na nossa cidade. Temos um assunto a tratar. Temos esse assunto a tratar, então nós vamos convocar uma eclesia, nós vamos convocar uma assembleia. E essa assembleia vai deliberar, essa assembleia vai decidir sobre esse assunto. Então nós vamos convocar essas pessoas que vão formar essa assembleia, quase que eu digo esses assembleianos. Mas enfim, vamos convocar os membros dessa assembleia e eles vão então deliberar sobre um assunto. É muito interessante porque quando Jesus usa essa palavra, eclesia, que era uma palavra usada para o meio político, naquela época, um assunto político, vamos decidir temas políticos, questões da polis, da cidade. Quando Jesus usa essa palavra para se referir ao corpo dele, Jesus traz, queridos, no texto, toda uma série de outras informações. Quando Jesus chama o seu povo de eclesia, o termo que foi traduzido como igreja, Jesus está compartilhando com a gente, deixando a gente entender algumas coisas sobre o seu povo. Quando Jesus chama o seu povo de eclesia, de igreja, Jesus está dando a entender que o seu povo é diferente, que existe um grupo de pessoas diferentes do restante da humanidade. Ele não está dizendo que existe um grupo melhor ou um grupo pior. Ele está dizendo que existe um grupo diferente. Talvez seja por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo crise no seu cristianismo, porque estão se esforçando ao máximo para ser o máximo possível parecido com todas as pessoas que estão ao seu redor. Muitos jovens, adultos, enfim, de todas as faixas etárias, estão fazendo tudo possível para se tornarem cada vez mais parecidos com os outros. Não, eu não quero ser diferente. Eu não quero ser diferente. Nós precisamos nos lembrar que nós não somos, como igreja, melhores e piores do que ninguém. Nós não somos mais ou menos merecedores da graça que ninguém. Nós precisamos, como igreja, resgatar a ideia de que nós somos diferentes, de que nós temos prioridades diferentes, de que nós temos valores diferentes, de que nós temos ideais diferentes, de que nós temos um alicerce diferente. Se nós nos lembrarmos disso, queridos, e entendermos o que isso significa, nós não teremos dificuldade nenhuma quando as pessoas dizerem assim: vocês crentes, hein? Vocês se acham diferentes dos outros, né? Aí você vai dizer com humildade, com amor e com respeito: não, eu não me acho diferente. Eu tenho certeza que eu sou diferente. A gente não pode, querido, ceder diante dessa ditadura que quer tornar todo mundo igual. A gente não pode ceder diante disso. A gente tem que dizer: eu sou diferente. Você é meio esquisito. Não sou esquisito, eu sou apenas diferente. Eu sou apenas diferente. Agora, o que faz esse grupo diferente? É o seu jeito de vestir? Não necessariamente. São os cortes de cabelo? Não necessariamente. É o linguajar? Também não necessariamente, porque aprender a falar o evangeliquez, todo mundo pode aprender. É ou não é, gente? Todo mundo pode aprender a falar o bom e velho evangeliquez. Isso não vai fazer grande diferença. A grande diferença que nós temos com relação aos outros, ou com relação aos outros grupos, às outras instituições, diz respeito aos nossos interesses. Toda eclesia, toda assembleia lá nos tempos de Jesus, quando se reunia porque eles tinham um interesse em comum. E nós somos diferentes do restante da humanidade, do restante da sociedade. Por quê? Porque o nosso interesse é diferente do interesse do resto da humanidade. Nós estamos perseguindo o quê? A vontade de Deus. Nós nos interessamos por aquilo que interessa a Deus. Nós oramos dizendo: seja feita a tua vontade. Nós oramos dizendo: Senhor Jesus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Então, o que nós temos de diferente do restante do mundo, do restante das pessoas? Nossos interesses. Nós nos interessamos
por aquilo que agrada ao nosso Pai. Nós somos diferentes porque nós temos uma vocação diferente. Nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para viver a vontade do Pai, para viver a vontade do Rei, para viver os valores do reino de Deus. Ora, uma pessoa que é parte da igreja de Cristo, é claro que vai ter uma vida absolutamente diferente, porque essa pessoa está pautando os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades, está pautando a sua família, está pautando os seus estudos nos valores do reino de Deus. Então nós somos diferentes porque temos interesses diferentes. Nosso interesse é o interesse do Pai. Nós somos diferentes porque temos uma vocação diferente. A nossa vocação, o nosso chamado é viver de acordo com a vontade do Pai. E nós somos diferentes também por quê? Porque os efeitos da nossa presença são diferentes dos efeitos da presença daqueles que não são igreja. Nós somos diferentes por aquilo que nos interessa, nós somos diferentes por aquilo que nós vivemos, e nós somos diferentes por aquilo que nós manifestamos. Qual é o resultado da presença, por exemplo, de pessoas ligadas ao movimento A ou ao movimento B na face da terra? Quais são os resultados, os reflexos da presença da igreja na face da terra? A igreja na face da terra existe para manifestar o reino de Deus. Então, quando a gente está num lugar, quando a igreja chega num lugar, necessariamente nesse lugar começam a se manifestar os valores do reino de Deus. Então, se a igreja está num lugar, e naquele lugar havia opressão demoníaca, pessoas viciadas, pessoas sendo dominadas, necessariamente alguma coisa do reino de Deus tem que se manifestar ali. Então, se você chega num lugar, num ambiente de trabalho, onde esse ambiente de trabalho era marcado por tantos palavrões, por tantas coisas promíscuas, é normal que com o passar do tempo, aquele ambiente seja modificado. Por quê? Porque a igreja é chamada para viver o reino do Pai, é chamada para se interessar pelos assuntos do Pai, e é chamada para manifestar o reino de Deus aonde ele estiver. O reino de Deus. Entende isso? Então, como é que você quer passar desapercebido onde você está? Como é que você não quer que as pessoas olhem para você? É claro que elas vão olhar para você. É claro que essas pessoas vão se incomodar com a sua presença, porque você está manifestando o reino de Deus no lugar onde imperava, governava o reino das trevas. O reino das trevas. Então, ao invés de dizer assim, ai, eu não posso ficar quietinho aqui no meu trabalho. Eu chego aqui no meu trabalho, eu não falo nada com ninguém, eu só fico quietinho aqui fazendo o meu trabalho. Esse pessoal não pode nem olhar para mim e já fica dizendo, ô crentinho, ô santinho, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, por que eu estou sendo tão perseguido? Você está sendo perseguido porque você é igreja. Você está sendo perseguido porque o seu estilo de vida incomoda. Você está sendo perseguido porque luz e trevas não combinam. É por isso que você está sendo perseguido. Glorifique a Deus quando você for perseguido por causa da justiça. Para com essa síndrome de povinho. Essa síndrome de povinho. Ai, nós somos coitadinhos. Oh, porque o vizinho faz isso. Oh, porque que nada, que coitadinho, nada. Nós somos igreja, nós somos igreja, nós somos igreja. E sofrer perseguição por causa do evangelho é uma honra. Sofrer perseguição por causa do evangelho é glória, é testemunho. Entende isso, queridos? Parece que a igreja no Brasil tem uma síndrome de povinho. Síndrome de povinho. Nós não somos povinho, nós somos igreja. 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 Existe a possibilidade de nós analisarmos a palavra igreja a partir da sua etimologia, a forma como a palavra é construída. A palavra igreja é constituída de duas outras palavras, erk e kaleos. Erk quer dizer para fora, kaleos chamado.
Então, uma maneira que nós temos também de traduzir, ainda que literalmente, a palavra igreja é chamado para fora. E aí eu preciso esclarecer algumas coisas, porque eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu não vou lá na igreja, eu não vou congregar, eu não vou ficar servindo no ministério. Por quê? Porque nós somos chamados para fora. Somos chamados para fora das quatro paredes, somos chamados para fora. E aí o pessoal só fica lá na congregação, só fica lá na congregação. Eu não vou mais. Calma, cuidado. Porque essa ideia que existe aqui desse ekaleos, desse chamado para fora, não é um chamado necessariamente geográfico. Não é sair para fora, no sentido assim, sair das quatro paredes. Não é isso que está acontecendo aqui, gente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É fundamental sim que nós, enquanto cristãos, nós enquanto igreja, tenhamos atividades, ministérios que extrapolem e muito os limites do templo. É fundamental. Agora, quando Jesus usa essa palavra igreja, eclesia, chamados para fora, ele está falando basicamente chamados para fora de quê? Chamados para fora de um sistema, chamados para fora de um estilo de vida, chamados para fora, de fora, chamados das trevas. O que o texto diz de Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você é chamado para fora de quê? Para fora de um velho viver, para fora de uma vida medíocre, para fora de uma vida de pecados. Você é chamado para fora de uma vida de trevas. Você é chamado para fora de uma vida de desesperança. Para viver o quê? Para viver uma nova vida. Deus está o tempo todo fazendo isso na Bíblia Sagrada, chamando gente para fora. O pai da fé, Abraão, pai da fé, tem um chamado muito interessante nesse sentido. O chamado de Deus para Abraão começa o quê? Abraão, vamos começar fazendo rupturas. O chamado de Abraão começa, queridos, com rupturas. Abraão, sai da tua terra, da casa dos seus pais, sai da sua parentela. Abraão, deixa para trás esse estilo de vida, essa mentalidade, essa cultura, esse modo de vida que definitivamente não tem nada a ver com o meu projeto para você. E sai, e vai para um novo viver. Um novo viver. Ser igreja é lembrar-se dessa realidade o tempo todo. Eu saí de um império das trevas. A minha vida antes era governada pelas trevas. Havia um sistema diabólico mandando em mim. Só que eu saí desse sistema diabólico. Saí desse sistema diabólico agora para fazer o quê? Eu fui libertado do império das trevas para viver agora do jeito que eu quero. Eu fui libertado do império das trevas para poder andar por aí fazendo a minha vontade, vivendo a vida como eu quero. Não! Você foi liberto do império das trevas e foi transportado para um lugar onde tem alguém que manda. Você não foi transportado do império das trevas e levado para uma anarquia. Você não foi tirado do império das trevas e transportado para uma democracia, não. Você foi tirado do império das trevas e foi levado para um reino, para um lugar, para uma vida que tem um rei, para uma realidade que tem um governante, para uma realidade que tem alguém que manda. Que tem alguém que manda. Que tem alguém que manda. Se tem uma fala que não combina com a igreja, é a seguinte fala: eu faço o que eu quero da minha vida. Quem diz isso não entendeu o que significa ser eclesia, igreja de Deus. Quando você aconselhar alguém, quando você for discipular alguém, liderar alguém, alguém diz assim: eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, deixa que eu escolha a minha vida, deixa que eu escolha o meu caminho. Essa pessoa não entendeu o que significa ser igreja. Deus não tirou você do império das trevas para você viver numa anarquia, um lugar onde não tem governo. Você é chamado para fora de uma vida onde obedecia ao pecado e é transportado a viver para uma vida de obediência também, mas de obediência ao Filho do amor de Deus
o Senhor Jesus Cristo. E é interessante ainda nessa palavra eclesia, que existe algo aqui fundamental. Não existe eclesia de uma pessoa só. Não existe eclesia, não existe assembleia, reunião de pessoas para tratar de algo que era o interesse de um. Um outro elemento fundamental aqui é a realidade coletiva. Coletiva. As pessoas que participavam de uma eclesia naquele tempo sabiam que os interesses coletivos eram muito maiores do que os interesses individuais. As pessoas que participavam da eclesia naquele tempo reconheciam que estavam ali para atender aos interesses do grupo e não os interesses individuais. E talvez esse seja um dos grandes desafios do ser igreja nos nossos dias. Ser igreja nos nossos dias. Queridos, até que entendamos que nós estamos reunidos aqui essa noite para cuidar de interesses coletivos, até que nós entendamos que nós estamos no mundo, não para cuidar cada um do que é seu, mas para servir cada um ao seu próximo, para o bem do corpo, a gente não consegue viver plenamente a vida de igreja. Eu lamento profundamente, mas muitas pessoas se frustraram porque descobriram que a igreja é lugar onde o nós é muito mais importante do que o eu. Muitas pessoas que estão por aí falando mal da igreja, questionando, fazendo colocações vazias, só estão fazendo essas colocações por quê? Porque não conseguiram transformar a igreja de Jesus Cristo nos seus micro-impérios. Porque a igreja não é lugar onde o eu, onde o meu prevalece, onde o para mim prevalece. A igreja é necessariamente uma realidade de comunidade. E só consegue viver para a glória de Deus como igreja aquele que tem coragem de deslocar os seus olhos do eu, do meu, do para mim, em direção ao nosso, por nós e para a gente. Para a gente. Então, muitas pessoas, queridos, que se dizem hoje, eu fui lá e eu não vou mais naquela igreja, por quê? Porque ela é tradicional. Eu não vou lá naquela igreja, por quê? Interessante, já viu isso? Presta atenção, não sei se você já viu isso, mas eu nunca ouvi alguém chegar e dizer assim, eu não vou naquela igreja porque acho que lá não prega o evangelho. Eu não vou naquela igreja, ou eu deixei de ir lá naquela igreja, por quê? Porque eu acho que a Bíblia não é explicada lá. Boa parte das pessoas que rompem o seu compromisso com o corpo de Cristo, rompem o compromisso com o corpo de Cristo, por quê? Porque o corpo de Cristo não é como elas acham que deveria ser. Não, eu acho que lá deveria cantar essa música. Eu acho que lá deveria ser assim. Eu acho que a liturgia lá deveria ser desse jeito. E não consegue pensar para além do eu e do para mim. Só vai pensar em torno do eu e para mim. Nunca do nosso e para nós. Nunca. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente vai fazendo concessões para atender o interesse de A, de B ou de C. E nós vamos perdendo a nossa identidade de igreja. Na igreja, o coletivo fala mais alto do que o individual, sim. Na igreja na verdade, na igreja, só é possível viver com tranquilidade aquilo que é individual, quando você respeita aquilo que é coletivo. Quando você respeita aquilo que é coletivo. Tem a frase, eu acho muito interessante, de um famoso teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E Bonhoeffer diz que aquele que não suporta a solidão, toma cuidado com a comunhão. E aquele que não se encontra na comunhão, toma cuidado com a solidão. O que Bonhoeffer está dizendo? Bonhoeffer está dizendo que aquele que não tem intimidade, caráter tratado por Deus no secreto, não está preparado para viver a realidade coletiva.
E aquele que não aprende a ver Deus na realidade coletiva, também não consegue ver Deus no secreto. Esse negócio de comunhão com Deus sozinho não existe. Não existe. O meu relacionamento com Deus passa necessariamente pelo relacionamento que eu tenho com o meu próximo. Então me perdoe aqueles que resolveram se isolar, me perdoe aqueles que resolveram congregar com eles mesmos. Eles não estão tendo experiências verdadeiras e tão plenas e tão abundantes com Deus. Não estão. Ora essa, por que muitas pessoas não conseguem viver em comunidade na igreja? Por que muitas pessoas não conseguem isso? Porque não tem vida íntima e pessoal com Deus. E por que muitas pessoas não ouvem a voz de Deus? Porque não conseguem perdoar os irmãos da igreja. Não conseguem perdoar os irmãos da igreja. Aliás, ele só não perdoa os irmãos da igreja porque nem sabe o que é perdão. Ele nem sabe o que é perdão. Porque se ele soubesse o tamanho do perdão que ele recebeu de Deus, o tamanho da dívida dele que Deus perdoou, ele não teria dificuldade de perdoar aquele irmãozinho do lado, não. Ele não teria. E ele nunca parou para pensar na oração modelo, na oração do Pai Nosso, em que Jesus olha e diz assim: vocês vão orar desse jeito aqui, ó. E aí Jesus vai falando a oração. Tem um momento que Jesus diz assim: Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus está dizendo assim: Pai, por favor, use conosco o mesmo padrão de misericórdia, de graça, de tolerância, de compaixão que nós usamos com aqueles caras que pisam na bola com a gente. Pai, seja comigo aquilo que eu sou para aqueles irmãos que eu tenho dificuldade de tolerar. Pai, seja comigo o que eu sou para aqueles que me devem. Seja comigo, Senhor, o que eu sou para aqueles que falam mal de mim. É essa a oração do Pai Nosso. É essa a oração do Pai Nosso. Existe um outro elemento no texto. Porque se o elemento igreja fala para a gente dessa realidade, existe agora o elemento do Cristo, que é o edificador da igreja. É muito bonito você ver e perceber que Cristo está dizendo assim: também eu te digo no versículo 18, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é essa assembleia, esse grupo de pessoas que vive de acordo com os interesses de Cristo na comunhão. Mas esse grupo, gente, tem algumas informações importantes sobre ele. Primeiro, esse grupo está sendo edificado. Bom, aqui eu preciso pensar um pouco com você. Se esse grupo está sendo edificado, significa dizer que esse grupo ainda não está pronto. Esse grupo ainda não está acabado. Ser igreja é reconhecer constantemente que nós estamos em processo de feitura, que Deus está nos fazendo. Deus está nos fazendo. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando no pastor presidente, Deus está trabalhando no diácono, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando no ministro de louvor, Deus está ensinando para cada um de nós dia após dia, dia após dia, e nós vamos aprendendo novas realidades. Agora, é interessante porque a igreja está sendo edificada, mas ela está sendo edificada por alguém. Quem está edificando a igreja? O próprio Cristo. Muitas pessoas acham que a igreja é o resultado de quê? A igreja é o resultado da história. Então, a gente vai conversar com algumas pessoas, eles dizem assim: sabe por que a igreja é desse jeito? A igreja é desse jeito porque há 30 anos atrás aconteceu assim, aconteceu daquele jeito. Sabe por que a igreja é assim? Porque lá na convenção fulano de tal foi decidido isso, foi decidido aquilo e aquilo outro. Me permita dizer uma coisa: os homens edificam denominações, quem edifica a igreja é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E aí me permita dizer uma coisa para você. Nós precisamos lembrar essa realidade de que a igreja está sendo trabalhada pela pessoa de Jesus Cristo. Quem nós somos enquanto igreja? Nós somos enquanto igreja aquilo que Jesus Cristo está fazendo na gente. É muito importante a gente lembrar isso. Por quê?
Porque algumas pessoas acreditam que Deus perdeu o controle da igreja. Deus perdeu o controle da igreja. Algumas pessoas acham que Deus realmente deixou a gente. Não, quem está guiando a nossa vida? Quem está guiando a nossa vida é o ministro da Economia. Quem está guiando a nossa vida é quem? Quem está guiando a nossa vida é a programação da Rede Globo de TV. Não, queridos. Quem está edificando a igreja é o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus está edificando a igreja, somente o Senhor Jesus pode parar a igreja. Se o Senhor Jesus está edificando a igreja, quer dizer que Ele está trabalhando detalhadamente, quer dizer que Ele está trabalhando aos poucos, quer dizer que Ele está encaixando peça com peça, quer dizer que Ele está guiando. Só que olha que interessante, Jesus é quem edifica, mas Jesus também chama a igreja de minha. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Então, quando o sujeito queria construir uma casa, ele contratava alguém para construir a casa que é dele. Ele olhava e dizia: o fulano está construindo a minha casa. Eu vou me deleitar com aquilo que ele está fazendo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o construtor da igreja e Jesus Cristo é o dono da igreja. Isso significa dizer então que Jesus, queridos, tem prazer com a igreja, que Ele se alegra com a igreja, que a igreja está sendo transformada dia após dia em algo que agrada o próprio coração dEle. O coração dEle. Isso significa dizer que Jesus é uma espécie de tapeceiro, é uma espécie de artesão, que vai trabalhando em cada detalhe do corpo, para que o corpo seja do jeito que Ele quer que seja, para que Ele se alegre no corpo. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o edificador da igreja. E a igreja? A igreja é vocacionada para representar a ação de Deus no mundo. A ação de Deus no mundo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quantos aqui acham que Deus está trabalhando, gente, no mundo? Quantos aqui acham que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo alguma coisa? Aliás, eu vou mudar minha pergunta. Quantos aqui acham que Deus, acreditam naquele Deus deísta, né? O Deus que deu a cordinha no relógio e foi embora? Quantos aqui acham que Deus foi embora e definitivamente não está fazendo nada? Acredito que poucos. Ninguém aqui acredita nisso. Deus está agindo no mundo. Eu acho interessante porque a gente fala isso, não, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está operando. Só que a gente se esquece que Deus tem um modo de operar. Deus tem um jeito de fazer as coisas. E Deus está fazendo as coisas no mundo através de quem? Através da igreja, meu amigo. Através da igreja. Quando você diz assim, Deus, aquele povo, Senhor, que está lá no sertão nordestino, tantas comunidades que ainda não receberam nenhum missionário, Senhor, faz alguma coisa para salvar aquele povo. O que Deus vai fazer para salvar aquele povo? Deus vai mandar a igreja dele. Deus vai mandar a igreja dele. É assim que Deus quer fazer as coisas. Deus sempre trabalhou na história através dos homens. Deus poderia ter usado os anjos, mas Deus está trabalhando, Ele está trabalhando através dos homens, chamando um povo. E é interessante porque existem alguns versículos bíblicos, existem alguns versículos que mostram como a igreja participa daquilo que Deus está fazendo no mundo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que os discípulos, o Senhor Jesus Cristo falando, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja participa daquilo que Deus está fazendo no mundo, sendo testemunha. Eu preciso esclarecer um pouco mais dessa palavra com você. Quando Jesus usa aqui a ideia de testemunha, Ele está falando assim, aqueles que são a prova, aqueles que testificam que eu sou quem eu disse que eu era, que eu faria aquilo que eu disse que ia fazer, e que eu disse aquilo que eu disse. Vou repetir para você. A testemunha, dentro da maneira como Jesus está colocando aqui,
são aquelas pessoas que têm capacidade, que estão prontas para dizer que Ele é quem Ele disse que era. E que Ele faria tudo aquilo que Ele disse que faria. Você, preste atenção no que eu estou dizendo. Você, como igreja, é a maior prova do poder de Deus sobre a face da terra. Você é a prova viva de que Jesus era quem Ele disse que era. Você é a prova viva de que Jesus podia fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Não sei se você está percebendo como Deus trabalha no mundo através da igreja. A igreja sendo testemunha e a igreja manifestando. Mateus capítulo 5 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu quero que você pense um pouco comigo na palavra obras. O que Jesus está querendo dizer assim? Gente, discípulos, é impossível vocês passarem desapercebidos. É impossível vocês não serem notados. A presença de vocês, o estilo de vida de vocês, vai ser tão diferente dos demais. Vocês vão perdoar tanto, vocês vão amar tanto, vocês vão servir tanto, sabe que o quê? Que as boas obras de vocês, ou seja, as coisas que vocês fazem, vão apontar para uma realidade maior, para uma realidade transcendente. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: as pessoas vão olhar para aquilo que vocês fazem e elas vão dizer assim: esse cara fez isso, isso daí não é poder dele. Não, essa pessoa ajudou aquela outra dessa forma. Não, tem que ter alguma coisa além, tem que ter uma coisa transcendente, tem que ter uma coisa maior. Perceba isso. Algumas pessoas ficam em crise porque não são reconhecidas. Eu fiz, ele nem me deu muito obrigado. Eu fiz, ela nem citou o meu nome. Eu ofertei e ninguém nem lembrou de mim, nem falou meu nome lá no final. Eu fiz isso, levantei minha mão e nem fui mencionado. Para com essa infantilidade. Porque as boas obras não apontam para aquele que é o autor das boas obras. As boas obras da igreja apontam para aquele que é o Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus. Entende isso, gente? A igreja manifesta o caráter do Pai que está nos céus. O caráter do Pai que está nos céus. Tem um detalhe nesse versículo, que eu vou usar agora esses minutos finais para falar sobre ele. Porque a igreja tem todas essas realidades que nós assumimos aqui. Ela está sendo edificada por Cristo. Ela manifesta os céus. Ela manifesta o reino dos céus. E tem uma realidade final. A igreja é vitoriosa. Jesus de Cristo diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso conversar com você sobre essa realidade, porque muitas pessoas, através de livros, como eu já disse, estão tratando a igreja como se a igreja fosse um corpo doente.
Estão tratando a igreja como se a igreja fosse um corpo enfermo. Estão tratando a igreja como se a igreja estivesse se arrastando. Estão tratando a igreja e falando da igreja como se estivessem falando mais de uma meretriz do que de uma noiva pura. Ninguém tem o direito de falar da noiva pura de Jesus como se estivesse falando de uma meretriz. A igreja continua sendo igreja. A igreja é vitoriosa. E eu preciso explicar isso para você. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. O que Jesus está dizendo? Jesus está usando uma expressão que era comum nos tempos dele. Jesus está usando uma expressão que era comum no tempo dele. Ele está usando o elemento das portas, dos portões. E naquele tempo se entendia que numa fortificação, numa cidade fortificada, cercada por muros, a parte que precisava ser mais vigiada, a parte que precisava ser mais forte, eram as portas da cidade. Por quê? Porque aqueles eram os lugares mais possíveis de serem modificados para entrar nessa cidade. Aqueles eram os lugares que precisavam receber as atenções. Toda a segurança dentro da cidade dependia de como estava a porta. Então falar que nós derrubamos as portas de tal lugar é dizer que nós então conseguimos jogar por terra o principal elemento de proteção daquele lugar. E aí Jesus está dizendo que as portas do Hades, o texto original diz, Hades aqui, gente, enquanto mundo dos mortos, mundo da morte, realidade da morte, da não vida, as portas da morte, as portas do inferno, as principais estruturas de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que está ligado ao diabo, de tudo aquilo que está longe do reino de Deus, essas estruturas não vão resistir contra a igreja. Eu me lembro de uma história que tem passado pela minha mente nos últimos dias, e eu acho que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, sobre as portas do inferno que não resistem contra a igreja. Na década de 60, a Revolução Comunista na China varreu a beleza, varreu a liberdade, varreu uma série de direitos e obrigou os missionários que estavam ali a recuar. E a igreja que havia sido implantada na China ainda era uma igreja muito jovem. E não era uma igreja tão numerosa com tantos líderes. O mundo ocidental, as pessoas no ocidente disseram, vai acabar a igreja na China. O comunismo vai conseguir acabar com a igreja. O que vai ser da igreja? Proibiram a evangelização, proibiram ensinar para crianças, proibiram uma série de coisas. Pastores, apenas aqueles contratados pelo governo, para pregar aquilo que o governo mandava. Acabaram com a igreja. E aí os cristãos que permaneceram fiéis tiveram que ir para os subterrâneos, para as igrejas escondidas, para as comunidades ocultas, escondidas. O pessoal disse, acabou. Por quê? Porque lá não tem seminário, lá não tem pastores. Quem é que vai pastorear esses novos convertidos? Quem é que vai doutrinar essas pessoas? Lá não tem Bíblia. Estão matando os crentes, estão prendendo os crentes. Passaram-se cerca de 40 anos. Começou a acontecer um pouco mais de abertura do comunismo chinês. E para surpresa de todo mundo, havia uma igreja gigantesca. O sistema, o regime comunista não conseguiu sufocar a igreja do Senhor lá na China. E hoje, a maior igreja do mundo é a igreja chinesa. A maior igreja do mundo é a igreja da China. Por quê? Porque as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja. Existe um movimento na China, e eles estão orando para enviarem 100 mil missionários pelo mundo afora, especialmente em países que ainda estão fechados para o evangelho. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
o centro, a mente, a sede do poder de tudo aquilo que é mal, não prevalece contra a igreja. E aí eu preciso ler com você o último versículo, porque esse é o segredo da vitória da igreja. Parece que eu estou falando aqui, colocando a igreja num lugar, um pedestal. Eu não estou colocando a igreja num pedestal. Eu estou colocando a igreja onde ela está, e ela está na rocha. Na rocha. Não, a igreja não está no pedestal, está na rocha. Está na rocha. Eu quero que você abra comigo em Colossenses. E aí eu vou te explicar por que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 13, diz assim, Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, diz: E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora eu quero que você preste atenção nisso. E despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojando principados e potestades. A gente precisa entender um pouco essa palavra, essa expressão, essas palavras, principados e potestades. Essa é a maneira que a maioria das Bíblias em português traduziu uma expressão grega, uma palavra grega, exousias. Exousias. O que são as exousias? Exousia, por exemplo, imagine o seguinte: olhe para Blumenau. Em Blumenau existem exousias, ou seja, existe uma estrutura de governo em Blumenau. Existe uma estrutura política organizando Blumenau. Então, se você tirasse essas exousias de Blumenau, se você tirasse esses poderes políticos de Blumenau, Blumenau viraria o quê? Uma bagunça, um caos. Então, todo grupo tem exousias, poderes organizados. No nosso caso, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ponto final. Então, isso são exousias, poderes organizados que governam. A Bíblia diz que Jesus Cristo desprezou, ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo na cruz. De que principado e potestade e de que estrutura de poder o apóstolo está falando aqui? O apóstolo está falando das estruturas de poder que nos mantinham presos no pecado, que mantinham o homem escravo de Satanás. O texto do apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo pegou esses poderes que organizados governavam, oprimiam, que organizados que eles eram, porque tem gente que acha que o inferno é uma bagunça. Tem gente que acha que o reino das trevas é uma bagunça. Que os demônios, quando vão atacar uma realidade, atacam assim, vem aquele tanto de demônio correndo, eu vou matar ele primeiro, eu vou pegar ele primeiro. Não, gente. A realidade do mal, o inferno, a ação dos demônios é extremamente organizada. E aí o que Jesus diz? O que o Paulo diz? Que quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, humilha esses principados e potestades, sabe o que Paulo está dizendo? Que Jesus desorganizou, desarticulou, desestruturou na cruz do Calvário todos os poderes demoníacos que nos tornavam escravos,
Jesus na cruz do Calvário gera uma desestabilização nas forças que dominavam o homem, nas forças do pecado, nas forças do inferno. E aí, graças a isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, desprezando esses principados e potestades, desprezando essas forças, nós, enquanto igreja, podemos encarar os desafios, podemos encarar os dramas, podemos encarar o inferno, e de frente para o inferno nós podemos dizer: nós marchamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que na cruz do Calvário desarticulou principados e potestades, que bagunçou os planos das trevas. E como igreja nós marchamos, nós avançamos com a certeza de que estamos na rocha, e firmados na rocha, podemos dizer que as portas do inferno, as estruturas do mal, da injustiça, não prevalecem contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Partido Comunista na China não conseguiu destruir a igreja. A igreja está lá. Oh, aleluia! É por isso que a cortina de ferro do leste europeu não conseguiu sufocar a voz de adoração que clamava no leste europeu. Entende isso? É por isso, igreja, presta atenção no que eu vou dizer. É por isso, igreja em Blumenau, que nós temos desafios, sim. Nós erramos em muitas coisas, sim. Nós precisamos crescer muito, sim. Nós precisamos de um reavivamento intenso no nosso coração, sim, é verdade. Mas a verdade é que, mesmo sabendo de tudo isso, nós continuamos a nossa marcha, nós continuamos o nosso avanço, e nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar. Por quê? Porque Cristo desarticulou todas as forças que poderiam nos prender. Todas as forças, e você precisa estar ciente dessa realidade. Posicione-se, líder, professor, líder de ministério, posicione-se como igreja. Posicione-se como igreja. Não precisa ter medo do inferno. Não precisa. O inferno já está desarticulado. O que prendia você debaixo do jugo era uma dívida, a sua dívida com Deus. Ele diz assim: e anulando o escrito de dívida, a palavra no grego é kirografon, anulando o kirografon que era contra nós. Literalmente era uma nota de promissória, uma espécie de nota promissória, o registro de uma dívida, Ele pegou esse escrito de dívida, e ele não, presta atenção, ele não apenas rasgou e jogou na lata do lixo, gente. Sabe por que você pode, como igreja, avançar em o nome de Jesus? Que nós, como igreja, podemos avançar em o nome de Jesus? Não é porque Jesus pegou a dívida, isso aqui que é a dívida dele, rasgou e jogou fora, não. Porque se Jesus tivesse simplesmente rasgado o escrito de dívida e jogado fora, ele seria injusto. Ele estaria jogando fora a prova de uma dívida que não foi paga. Só que o que ele fez? Ele não pegou a nota promissória e rasgou e disse: esquece isso, deixa de lado. Ele pagou. Na cruz do Calvário. É por isso que o texto fala da cruz, porque na cruz, aquela dívida foi paga, ela não foi ignorada, ela foi paga, e tendo a dívida sendo paga, depois que a dívida é paga, o escrito de dívida não tem validade nenhuma.
E por isso que Satanás e o império do inferno e essa realidade da morte não consegue deter a igreja, porque a dívida da igreja não foi ignorada, a dívida da igreja foi paga, foi paga, foi paga, foi paga. E é por isso que nós podemos marchar enquanto igreja. Aleluia. É por isso que nós podemos levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, guarda essa cidade, Senhor. É por isso que nós podemos levantar as mãos. É por isso que a gente pode levantar a mão quando está ameaçando uma enchente, quando está todo mundo assustado. A gente pode levantar a mão e dizer: Senhor, Senhor, leva essas nuvens para outros lugares, livra a nossa cidade do mal, porque as forças do inferno não estão mais estruturadas, nós podemos avançar. Eu quero fazer uma ilustração, porque minha filha tem Lego, e eu gosto muito de brincar com Lego. Eu gosto muito. Falei. Então, tem hora que você... Eu vou pedir para você que brinca de Lego também, levantar a sua mão, não. Deixa só para mim. O Lego, tem hora que ele está bem encaixadinho, né? E aí você faz uma torre bem encaixadinha de Lego. Aí você dá uma dedada, a torre não desmancha. Quando fala que Jesus expôs principados e potestades, é como se a estrutura do inferno, as forças do mal que estão operando, estivessem operando e de pé, mas fosse como um monte de pecinha de Lego que não está encaixada, estruturada. Ela está só uma em cima da outra. E aí você faz assim, ó, tum, e elas caem, elas se desestabilizam. É por isso que eu e você, que a igreja do Senhor Jesus, em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil inteiro, nas nações, é por isso que nós podemos avançar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós podemos denunciar a injustiça, nós podemos ir para lugares onde meninas são vendidas como prostitutas, e nós podemos desarticular as ações das trevas lá. Nós podemos sair por essa cidade no mês de outubro e dizer assim: não aceitamos mais que a nossa cidade se transforme num boteco para esse país. Não aceito que essa cidade se transforme no lugar onde vem gente do Brasil inteiro para beber e para encher a cara na nossa cidade. Nós podemos marchar, nós podemos marchar. Eu não aceito os índices de suicídio nessa cidade. Nós podemos marchar, nós somos igreja. Eu não aceito que o crack cresça nessa cidade, que o número de usuários de crack cresça nessa cidade. Não, eu não aceito que a juventude de Blumenau seja dominada pelas drogas. E nós vamos marchar e nós vamos desarticulando as forças das trevas. Eu quero que a igreja do Senhor Jesus, vitoriosa, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Não temos mérito nenhum nisso. É tudo graça. É tudo graça. É tudo graça. Ah não, vocês crentes se acham perfeitinhos demais. Não, perfeitinho demais não. A grande questão é que Deus está trabalhando em nós e fazendo uma grande obra. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu não sei se você já fez isso, mas você já orou como igreja. Eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos uma oração como igreja pela nossa cidade. É claro que nós temos missionários e o nosso chamado é para as nações, mas eu gostaria que como igreja nós orássemos pela nossa cidade, como igreja. Aí você diz assim: mas pastor, tem tanto tempo que eu não oro,
Tem tanto tempo que eu não sinto o toque, o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Lembra que o escrito de dívida foi pago. Lembra que o escrito de dívida foi pago. Esse é um tempo do Senhor Deus mexer nas suas estruturas e fazer você lembrar que você é noiva de Cristo. E se você é noiva de Cristo, você não vai deixar ninguém tratar a noiva de Cristo como meretriz. Eu quero que você abra os seus lábios e comece a orar por essa cidade. Comece a pensar nessa cidade, tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Comece a orar pelos jovens dessa cidade que estão presos nas drogas. Comece a orar por aqueles que vão para a Vila Germânica e de repente ficam se embebedando. Comece a orar. Comece a orar para que as forças espirituais, os principados e potestades que ainda resistem nessa cidade, para que eles caiam por terra. Comece a orar por aquelas pessoas que você sabe que estão perdidas, que estão longe dos caminhos do Senhor. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos igreja, Senhor. Nós reconhecemos isso. Nós estamos orando como igreja, o povo cheio do Teu Espírito Santo. E nós abrimos os nossos lábios e erguemos as nossas mãos como igreja, com a certeza de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós estamos na rocha. Nós estamos na rocha. Portanto, damos uma ordem agora a todos os demônios, principados, potestades, que estabelecem governo, que tentam trazer vício, todos os demônios que tentam trazer engano, espírito de religiosidade, todos os demônios, espírito de morte. Nós estamos orando agora pela nossa cidade como igreja, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos os céus abertos sobre Blumenau. Em nome de Jesus, nós oramos para que os céus se abram e para que um mover de salvação, para que um mover de arrependimento, para que um mover de quebrantamento venha sobre a nossa cidade. O Senhor nos plantou em Blumenau, o Senhor nos salvou e nos trouxe para cá, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E nessa cidade, Senhor, tem um povo que ora. Nessa cidade, Senhor, tem um povo que clama. Nessa cidade tem um povo que reconhece o seu chamado. Nós oramos declarando as bênçãos do Senhor sobre Blumenau, sobre cada rua dessa cidade, sobre as famílias de Blumenau, Senhor, em nome de Jesus. Sobre os jovens, nós não aceitamos, ó Deus, jovens viciados nas ruas. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, não aceitamos tantas mortes no trânsito. Damos uma ordem a esses espíritos malignos que ceifam vidas no trânsito. Recuem em nome do Senhor Jesus. Recuem em nome do Senhor Jesus. Recuem em nome do Senhor Jesus. Espíritos que trazem vício, espíritos que trabalham na área da bebedeira, do alcoolismo, nós ministramos agora uma palavra de autoridade. Dizemos: recuem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, retrocedam. Blumenau é livre em nome de Jesus. Blumenau é livre em nome de Jesus. Blumenau é livre em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor se levanta em nome de Jesus, cancelando o mal e dizendo ao Senhor: envia-nos a nós. Envia-nos a nós. Envia-nos a nós. Envia-nos a nós.